Este é mais um encontro virtual que vamos realizar. Estamos afastados, mas seguimos mais do que nunca conectados. O momento pelo qual estamos atravessando, por conta da pandemia, ele é repleto de incertezas. Está impactando seriamente o planejamento, as receitas e, em alguns casos, até a sobrevivência das empresas. O LEAD é uma plataforma de conexão empresarial e soluções. Estamos presentes em 15 países, com 21 unidades no Brasil, uma base de mais de 1.700 empresas filiadas e, evidentemente, uma importante presença no PIB privado brasileiro. Nesse momento em que precisamos pausar os nossos encontros presenciais, seguimos conectados com uma importante agenda de encontros virtuais com temas da maior relevância. Todos sabemos que a pandemia trará consequência para todos os segmentos e também no setor de saúde. Por isso, estamos hoje nos reunindo com grandes especialistas para que a gente possa debater o tema, que são as consequências da pandemia no sistema de saúde e no futuro da medicina. Nossos convidados são o Dr. Nelson Teich, oncologista e consultor em economia para a saúde, Dr. Edmilson Migovski, professor de infectologia e diretor de relações externas da UFRJ, e o César Rengifo, presidente da GSK da América Latina. Vamos então agora dar início com a apresentação do Dr. Nelson Teich, oncologista e consultor em economia para a saúde. Dr. Nelson, por favor. Primeiro, eu quero agradecer ao Lídia, André, a oportunidade de estar aqui, para estar falando com vocês sobre como é que eu vejo a situação do sistema de saúde, como é que eu vejo esse problema da Covid que a gente está vivendo, né? A pergunta é quais são as consequências da pandemia no sistema de saúde e na medicina no futuro. O que eu posso dizer é que é impossível a gente saber isso, né? Eu acho que mais importante do que a gente tentar adivinhar o que vai acontecer é a gente entender o que a gente tem que fazer ao longo desse caminho para que a gente saia no final disso, independente de como sair, da melhor forma possível. Eu acho que tem algumas variáveis, algumas coisas que estão em jogo que vão definir o que vai acontecer lá na frente e ao longo desse caminho. A primeira é quanto tempo isso vai durar. Uma coisa importante desse tipo de problema que a gente vive hoje é que a gente nunca viveu uma situação em saúde com tanta incerteza nas últimas décadas. E essa incerteza ela leva a insegurança, medo, ansiedade. Isso faz com que não é só o problema da Covid, é o problema de como vai evoluir o sistema econômico e social e comportamento das pessoas ao longo do tempo. O tempo que isso durar vai fazer muita diferença. Se isso aí acabar daqui a um mês e meio, provavelmente nada vai mudar. Aqui a gente vai lembrar, vai ter sido uma coisa difícil e as coisas vão seguir como sempre foram. Quanto mais tempo isso levar, provavelmente maiores vão ser as mudanças e maior vai ter que ser a nossa atuação, né? Por exemplo, coisas que vão impactar o tempo que isso vai levar, que é imprevisível. Qual vai ser o impacto disso na parte econômica e social? Quem vai ser afetado, né? Porque, por exemplo, essa situação ela tem uma coisa interessante. Ela causou essa reação intensa da sociedade, mas o que vai acontecer exatamente na parte econômica para cada setor da sociedade? Porque se você pensar bem, a gente hoje tem mais ou menos 1.600.000 casos no mundo, com umas 95 mil mortes, né? E isso foi uma coisa que está movimentando o mundo de uma forma intensa, quase como se fosse uma terceira guerra mundial. A gente teve até hoje, segundo os dados, 3 milhões de mortos por fome no mundo. E as reações são completamente diferentes. Tá certo? Talvez a gente esteja vivendo essa coisa tão intensa porque esse problema da Covid começou com as classes mais desenvolvidas, socialmente, que eu estou falando. E o que é muito interessante nisso é o seguinte: quando você vê o que está acontecendo hoje, em lugares como a Itália, Espanha, Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, as classes mais de maior riqueza, elas se identificam com isso. Quando você fala que vai ter problema de social, de fome, de tudo, essas pessoas não se identificam, porque elas nunca imaginam que elas vão passar por isso. Então, problemas como a fome, eles podem te dar pena, mas eles não te dão medo. Então, esse tipo de comportamento vai pesar. Quantas pessoas vão morrer? E quem vai morrer? Se morrerem os idosos e forem poucos, por mais que as pessoas sofram com isso, se isso acabar não muito lá na frente, acaba logo, a tristeza dos idosos que morreram vai existir se for um predomínio maciço. Mas isso vai ser completamente diluído por aqueles jovens que sobreviveram e vão seguir em frente. Então, como a gente não conhece a história da doença, como ela vai evoluir, quanto tempo vai durar, quais vão ser os impactos econômicos e financeiros, é impossível você saber
o que vai acontecer do outro lado quando isso tudo acabar. Né? O que eu acho que é importante hoje, mais importante do que tudo, é como é que a gente se prepara para trabalhar isso ao longo do caminho, porque o que tiver que acontecer ao longo desse tempo vai acontecer, mas algumas coisas a gente pode mudar. Então, por exemplo, quando a gente fala em empresa, uma pergunta que me fizeram é se a gente estava preparado para essa situação. Obviamente não, porque ninguém vai estar num mundo que você não tem dinheiro para incorporar tudo na saúde, que você tenta ver como é que você vai conseguir arranjar mais recurso financeiro para alguma coisa. É impossível que a empresa, que os hospitais, que as empresas tenham alguma ociosidade. Isso é focado em eficiência máxima empresarial. Então, isso impede que você possa ter uma folga. O grande problema que a gente tem e que a gente não se preparou foi qual é a nossa capacidade de mudar diante de alguma coisa nova como essa que surgiu. A gente tem muito pouca capacidade de gerar informação no curto prazo, mas uma coisa que eu acho importante a gente pensar como o Brasil, como sociedade, é o seguinte: o que define o que vai acontecer daqui para frente é a força dos países, não a justiça. E aí eu vou colocar uma coisa importante. O que é a força? Como é que o Brasil deveria, de alguma forma, se preparar? Hoje, 90% do que vem de material e equipamento vem da China. Isso é uma força incrível. A gente não sabe, por exemplo, Edmilson pode falar melhor, se a Covid for, como aconteceu com a gripe espanhola, em ondas, você não sabe se você vai ter uma outra onda lá na frente. Digamos que você vai ter isso, foi a pior de todas, foi a segunda, e você tem um momento catastrófico. Você precisa de muito equipamento e API. A China vai deixar isso com a China. O mundo está despreparado para isso. Mas se a China tiver uma sobra, quem é que vai comprar? É quem tem dinheiro. Provavelmente os Estados Unidos vão chegar como eles fizeram, você dá X, ele dá 3X e leva. Se os dois conseguirem sobreviver juntos, eles vão seguir e o restante vai ter que dar um jeito. Então, se você chegar em momentos de crise, momentos críticos, e não tiver capacidade de se reinventar rapidamente, você pode ficar refém de situações de força como quem produz e quem tem mais dinheiro que você. Então, isso é uma coisa que a sociedade, essas soluções, elas têm que vir sempre do governo. Porque isso depende de estratégia, planejamento e incentivo. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo um pouco, e é isso aí. Outra coisa que eu acho fundamental, como é que a gente se prepararia? Sendo bem objetivo em relação a ações, né? Primeiro, a gente tem que buscar mais informação, isso é fundamental. Quando você não tem informação, você funciona tipo um barco à deriva, que é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Né? A gente hoje toma algumas medidas, mas você não sabe muito bem o impacto disso. Né? Então, 3 coisas que eu acho que a gente teria que fazer. A primeira é discutir essa coisa do teste em massa. Né? A gente fala em relação ao teste em massa, fala da Coreia do Sul e tudo, mas a Coreia do Sul fez mais ou menos, se você olhar o número, a Coreia do Sul fez mais ou menos 9.000 testes por pessoa, por milhão de pessoas. Quando você olha a Itália, que está com essa situação crítica, ela fez 14.000. Fez muito mais do que a Coreia do Sul. Então, a gente começa, como a gente não conhece o que está acontecendo, a gente começa a tentar associar coisas e tentando encontrar causas e efeitos para tentar intervir. Só que o grau de conhecimento hoje é tão pequeno que isso é muito ruim. Na verdade, acho que nem em ações que a gente tinha sugerido, eu acho que, por exemplo, essa coisa de você começar a reabrir a economia, você usar as cidades que não tiveram casos da Covid até hoje para começar a abrir o comércio, abrir a economia. O ideal seria, por exemplo, que você pegasse, talvez, não sei o que o Edmilson vai achar disso, você pega uma população, uma amostra, testa, faz os testes para doença aguda, para quem já se curou, e aí você vê o que está acontecendo naquele lugar antes de você entrar. Você teria que ter recursos, teria que ter produção de teste, você teria que ter uma logística. Por exemplo, essa parte de teste hoje, uma coisa que eu acho fundamental, que seria a gestão do governo, é o que hoje tem de teste do governo, o que hoje tem de teste na saúde suplementar, o que tem da iniciativa privada. Mais um empresário me procurou dizendo que tinha dinheiro para comprar teste. Então, quando você tem momentos como esse, em que coisas fundamentais são muito fragmentadas, a eficiência cai muito. Então, provavelmente, uma gestão sobre como usar os testes da forma mais inteligente, testando o que tem que testar, fosse a forma ideal. A outra coisa que tem que ser discutida é o rastreamento. Isso é uma coisa mais complicada. A gente poderia começar isso hoje. Você pega as telefônicas que você faz isso. Qual é o problema prático disso? Quanto as pessoas vão concordar em ter a sua vida, de alguma forma, a sua privacidade aberta? Não só as pessoas, como instituições que defendam isso. Né? Então, isso é uma outra coisa que me parece muito importante. E fora isso, que é você gerar
a sua capacidade de gerar informação para você poder entender o que está acontecendo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso é só. Eu queria começar com isso. Acho que depois a gente vai ter a chance de discutir, só para a gente não. Para ter uma apresentação curta. Mas a minha maior preocupação hoje realmente é, sabendo que isso não tem hora para acabar, como é que a saúde, a economia e como é que você vai acompanhar a parte social? Porque essa parte social é uma coisa importante, quer dizer, não social assim, romântico, mas a gente não tem muita capacidade de enxergar o que pode acontecer. Essa que é a grande verdade. Você não sabe quando você começa a ter fome, você tem lá pessoas pobres. Se eu não me engano, o número que eu vi foi em relação às comunidades no Rio de Janeiro. 92% das pessoas na comunidade não tem dinheiro para um mês de comida. Então, quando você começa a não ter comida nos lugares, você não sabe qual o desdobramento disso, como você vai distribuir para a violência, para tudo, como é que isso vai impactar no sistema de saúde. Por exemplo, uma coisa que a gente está fazendo hoje, eu tenho conversado com pessoas ligadas à parte de UTI. Tem uma empresa grande que mexe com um terço das UTIs no Brasil, e a ideia é a gente tentar entender o que acontece com a UTI. Isso aí para o Edmilson é interessante. Por exemplo, tentar entender dos pacientes que vão para a UTI, que vão para a ventilação mecânica, quantos deles saem vivos e quantos morrem. Se você soubesse o número, você vai ter uma ideia do impacto que é você atrasar a entrada de casos novos, para você não sobrecarregar o sistema. Porque se você não tiver lugar para as pessoas irem, aqueles que ficariam vivos com tratamento vão morrer. Você consegue até projetar esses números. Entendeu? Outra coisa que a gente está vendo é, sentando com o pessoal que mexe com a oncologia, cirurgia, rádio, oncologia clínica, e vendo o que vai acontecer com a oncologia. Por exemplo, vão parar de vir casos novos? Você vai piorar o acesso ao tratamento? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que o sistema de saúde não vai sofrer só na Covid, ele vai sofrer nele todo, fora a sociedade. Isso é uma forma da gente tentar entender como a gente mapeia o desdobramento disso nas outras partes do sistema de saúde. Então, acho que a gente vai ter que buscar informação detalhada, sofisticada, e vai ter que tentar entender de alguma forma o impacto disso, não só na mortalidade por essa doença aguda, mas em tudo que ele vai influenciar nas outras áreas de saúde e na sociedade. Basicamente era isso que eu queria colocar e a gente depois fala das perguntas. Excelente, doutor Nelson, muito obrigado. Realmente a gente acho que o nível de informação foi excelente. Eu queria convidar agora o doutor Edmilson Ligovski, que é professor de infectologia e diretor de relações externas da UFRJ, para que ele faça uma apresentação, para então depois a gente partir para o debate. Prazer estar falando com vocês. Falar depois do Nelson é sempre muito difícil, né? Porque uma pessoa que tem uma abordagem tão inteligente, ampla e complexa, ao mesmo tempo fala de uma forma muito fácil, então falar depois dele é muito complicado, mas sempre um desafio. Obrigado aí, o grupo, você, André, que me convidou, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria mesmo estar presente, porque a gente gosta, né? O brasileiro, o latino gosta do contato, da presença, mas não tem jeito. Em relação à Covid-19, em relação a esse novo coronavírus, eu tenho algumas reflexões para fazer, né? Então, até me faz pensar no Russell, aquele filósofo que morreu em 1972, salvo engano da minha parte, dizia: num momento como esse, né, os inteligentes estão cheios de dúvidas e os imbecis cheios de certeza. E o Nelson mostra muito bem, pela inteligência que tem, as nossas dúvidas, que é o que todos temos nesse momento, né? Então, a questão dessa infecção que surge no Sudeste Asiático, na China, e que vem para cá pegando todo mundo sem nenhum tipo de proteção e com vários desafios, né? Desde o tratamento, da clínica, que a cada momento a gente percebe uma manifestação clínica diferente. Eu tenho acompanhado vários pacientes à distância, e aí a gente observa, às vezes, uma mesma família, uma pessoa tendo alteração do paladar e alteração do olfato, uma outra pessoa com dor de cabeça terrível, e outras pessoas com quadros de dor de garganta que fala que como se fosse rasgada ou cortada a garganta. Então, os relatos que eu tenho, mesmo de pessoas sem nenhuma doença de base, são relatos muito, de muito sofrimento, né? Inclusive, eu não tenho dúvida que esse vírus tem também um tropismo pelo sistema nervoso central, causando algum grau de meningoencefalite pelo próprio vírus, daí uma dor de cabeça que as pessoas referem como sendo algo insuportável. Inclusive, uma dessas pessoas que estou acompanhando, ela tomou todos os
medicamentos por via oral, tomou todos os medicamentos injetáveis e a dor de cabeça minimizou com o uso regular de morfina. Então, mostrando a gravidade da situação. E o problema é que a gente está diante de uma doença nova, no país tropical, ninguém tem essa experiência, e fica muito difícil de comparar o que vai acontecer no Brasil com o que aconteceu na Itália. Falar, na Itália tem muito mais fumantes, tem muito mais idosos, mas na Itália não tem uma comunidade como Vidigal, Rocinha, Complexo do Alemão, Maré, Vila do João e tantas outras comunidades muito carentes. Para vocês terem uma ideia, no Jacaré, por exemplo, tem cerca de 100 mil habitantes. A incidência de tuberculose nessa comunidade é algo em torno de quase 400 casos por 100 mil habitantes ano. Então, se eu tenho 100 mil habitantes, 4 mil novos casos por ano, eu tenho 400 casos por ano, eu tenho nos últimos 10 anos cerca de 4 mil pessoas que tiveram tuberculose ou que evoluiu para a cura. E são pessoas consideradas de alto risco caso venham desenvolver a tuberculose. Fora as doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão arterial, asma, doença pulmonar, doença cardíaca. Ou seja, existe ali um mix de pessoas que têm um elevado risco de adoecerem e adoecerem de forma grave. Até porque quando você fala da prevenção, que é a higiene das mãos, isolamento, distanciamento, higiene das mãos, álcool 70, isolamento social, e você vai para uma comunidade, eu sou nascido e criado em Realengo, que é um local pobre, né? E aí você vê que o povo mais pobre tem essa necessidade do contato, da visita, da casa sempre aberta, sempre com um fluxo muito grande de pessoas no entorno dessa casa ou dentro dessa casa. E aí a gente fala em isolamento ou distanciamento social, algo impossível de ser obtido numa comunidade. Você consegue, em pessoas mais diferenciadas, manter esse distanciamento. Então, isso me preocupa muito. E me preocupa também a questão da economia. É óbvio que eu não dissocio a minha prática médica do que está acontecendo em termos econômicos. E, obviamente, eu tenho vontade de ver as pessoas voltando às suas atividades, como o Nelson falou. Boa parte da população não tem dinheiro para se alimentar por mais de um mês. Daqui a pouco começa a confusão, começa a pressão para que as pessoas voltem a trabalhar, mas sem que tenham equipamento de proteção individual para os médicos, sem que tenha isolamento, sem que tenha respirador suficiente, as pessoas vão acabar morrendo, pessoas que não morreriam se deixassem para adoecer no momento certo, se é que tem momento certo para adoecer. O fato é que adoecer, depois que tem um monte de gente doente, vai morrer gente que não morreria. Eu fico pensando como médico, daqui a pouco, tendo que escolher entre um senhor de 75 anos de idade, que já, entre aspas, viveu muito, e um jovem de 25 anos de idade, ambos com insuficiência respiratória, disputando um único respirador. E aí vai ser uma escolha muito ruim, que é o médico decidindo quem vive e quem morre. E a minha esperança, concretamente, é que a gente tenha medicamentos que possam ser utilizados numa fase bem inicial da enfermidade, e essa é uma linha de pesquisa que eu estou participando, com um medicamento muito promissor. Eu não posso, nesse momento, falar, porque tem nesse bate-papo médicos e não médicos. Então, o que acontece? Tem um medicamento que já está licenciado para outros fins e que mostra 4 grandes mecanismos de ação que podem realmente minimizar a replicação desse vírus por vários mecanismos. Não é a hidroxicloroquina, é um outro produto e que pode mudar totalmente o nosso futuro se a gente provar que ele realmente é seguro. Eu já sei que e já foi utilizado várias vezes, mas se demonstrar eficaz, como eu acho que até porque tem algumas evidências in vitro e in vivo que apontam para isso. Então, eu acho que a gente pode fazer com que essa pandemia, pelo menos no nosso país, ela se abrevie por conta de novos medicamentos. Até lá, até que a gente tenha isso, e eu não acho até lá muito tempo, eu acho até lá muito rapidamente, porque a gente começa a fazer essa pesquisa agora, então logo a Conep, né, deu ok, a gente já atendeu todas as exigências e logo esse estudo começa, e como é um estudo envolvendo um N pequeno e por curto espaço de tempo, porque a Covid tem essa característica, né, de iniciar, agravar e curar, ou iniciar e curar de uma forma muito rápida, a gente acredita que em 15 dias teria o grupo placebo, o grupo teste e alguma conclusão, espero que seja favorável para a gente poder defender o uso. Até lá, o que nos resta é manter o isolamento e aos poucos, na dependência do tipo de resultado que esses pacientes têm. Por exemplo, agora eles têm
uma certa facilidade de acesso às sorologias rápidas, né, que são exames que são feitos na pontinha do dedo, lá um sanguezinho, e você vai ver quem já teve ou não contato, porque vai ter ou não anticorpo, e você pode, aos poucos, devolver essas pessoas para atividade social, atividade de trabalho. E até eu brinquei, falando hoje na TV Record, dizendo assim, eu vou testar, tomar que eu teste positivo, com a sorologia, obviamente, e eu vou levar esse exame no bolso como salvo-conduto para permitir que eu volte a caminhar na praia sem colocar ninguém em risco e sem me arriscar também. Estou doido que eu seja positivo e tenha feito um quadro assintomático. Então, a ideia é que você possa, aos poucos, de uma forma racional, devolver as pessoas para suas atividades. E aí, acho que o que vai acontecer em termos de futuro, né? Eu acho que a gente aprendeu a espirrar, a gente aprendeu a tossir, a gente aprendeu a manter um distanciamento caso a gente tenha algum quadro respiratório, que era uma coisa que eu lutava sozinho como infectologista. É até engraçado que eu tinha um quadro respiratório leve e eu falei, não, nem vou falar com você, não vou apertar sua mão. E teve uma ocasião, antes da Covid-19 chegar no Brasil, a pessoa correu atrás de mim dizendo, vem cá, Bigode, vou te dar um abraço, não estou com nojo de você, não. Não é questão de nojo, é questão de preservar você. Então, eu acho que a gente vai incorporar alguns hábitos que vão ser bem interessantes. E pensando na questão da economia, e comparando 2019, que já passou, com 2021, que se Deus quiser virar, eu acho que em 2021 a gente vai ter menos absenteísmo, menos presenteísmo, menos sinistralidade, menos afastamento, uma menor incidência de conjuntivite, resfriado, gripe, diarreia, porque finalmente nós aprendemos a lavar as mãos, nós aprendemos a ter uma higiene pessoal melhor, e isso provavelmente vai ser muito bom para a gente em termos de cultura que a gente está tentando modificar, até porque não se modifica uma cultura de uma hora para outra. A minha preocupação, como eu falei, recai muito ainda nas questões das comunidades, né? Rocinha, por exemplo, 200 mil habitantes. Se você pensar que 20% vai ter um quadro sintomático, você está falando de 40 mil doentes. Se você falar que algo em torno de 5% desses pacientes têm a doença de leve a moderada, eu estou falando em 10 mil pacientes. E se você falar que apenas 2%, 2,5% têm uma doença grave, estou falando de quase 5 mil pacientes. Então, só a Rocinha, esse vírus alastrando numa comunidade como essa, por conta de toda a característica socioeconômica, cultural dessas comunidades, vai sobrecarregar todos os leitos de UTI que nós temos no Rio de Janeiro. E o tempo de internação é longo, não é igual o tempo de internação que se observa com a dengue, que se observa com outras doenças. Dengue não requer isolamento respiratório. Paciente com dengue dificilmente vai para o tubo. Aqui não, aqui está falando que a complicação principal é a falência respiratória, a falência renal, e esse paciente fica uma média de 2 a 3 semanas numa UTI. Então, vai ser difícil de você ter espaço para tanta internação. Então, por isso que, paralelo à questão do isolamento, o distanciamento social, que nesse momento é mandatório, depois o isolamento vertical, que vai contemplar determinadas pessoas e vai manter enclausurado algumas pessoas, como, por exemplo, meu pai e minha mãe vão ficar enclausurados até que a gente tenha essa onda desse vírus passe, ou que boa parte da população brasileira tenha soro convertido, que, se Deus quiser, uma pequena parte com sinais e sintomas de maior gravidade. Mas é esse o receio que se tem, né? É esse momento econômico que se pede, obviamente, uma compreensão por parte dos empresários, do governo, a paciência por parte da população e fazer com que essa população se arrisque menos, porque realmente muita gente adoecendo de uma hora para outra não vai ter leito para isso. No Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, já morreram 2 médicos, né, da Covid-19, e não tem como você deixar todo mundo bem equipado, tratando bem as pessoas, caso venha uma sobrecarga, porque o maior problema que a gente enfrenta hoje é a reposição de equipamentos de proteção individual. Eu faço parte do grupo técnico, né, o GT, da Covid-19 pela UFRJ, e é um drama as pessoas buscando comprar insumos básicos como luva, máscara, capote, e aí você vai começar tendo pessoas enfermas. E a minha esperança é que esse medicamento que eu falei para vocês, que eu comentei da pesquisa,
é um medicamento já licenciado para outros fins, inclusive para outras doenças infecciosas, ele vem até, eventualmente, ser indicado na profilaxia, no caso de profissionais de saúde que tenham tido uma exposição inequívoca numa situação de trabalho e que eu possa fazer a medicação para evitar que esse médico agrave. E como é um medicamento que diminui o tempo de eliminação do vírus na sua garganta, na orofaringe, é possível que eu tenha um impacto positivo para quem vier tomar o medicamento, um impacto positivo para a sociedade, já que eu vou ter menos tempo de transmissão desse vírus. Então, eu sou uma pessoa que tende a ser mais otimista do que pessimista. Então, eu estou aí perdendo algumas noites de sono pensando nisso, e porque a discussão é interessante e é um dilema que eu estou atravessando, porque, assim, até discuti isso hoje de manhã com o pessoal do grupo técnico. Como fazer com uma doença que nas pessoas mais idosas tem uma elevada letalidade e aí você está diante de uma situação, né? Não vou fazer nada não, volta daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses ou 4 anos, quando o estudo clínico tiver sido concluído. Eu sei que o César, né, que é de uma multinacional, deve estar tendo cólicas de nervosismo, porque uma empresa como a GSK, ela não pode fazer nada que não tenha sido muito fundamentado. E eu dizia o seguinte, em alguns momentos, a gente está no limite do conhecimento, e nesse momento, nós estamos no limite, ninguém sabe o que fazer. E aí me faz lembrar um colega pediatra que era muito estudioso, ele morreu novo ainda, mas assim, novo, 60 e poucos anos, mas ele é muito estudioso, e aí um dia ele foi interpelado por 2 residentes, portanto 2 médicas novas, que perguntaram assim, César Bevilacqua era um pediatrão bom, assim, César, onde foi que você leu esse esquema de antibiótico? Porque era um esquema de antibiótico não usual. E o César, conhecedor de todo o perfil de resistência bacteriana da unidade que estava inserido, muito estudioso, com uma pitada de bom senso e experiência, ele falou daquele jeitão que é muito engraçado, e disse assim, eu não estou mais na fase de ler esquema de antibiótico, estou na fase de escrever esquema de antibiótico. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 35 anos de formado, com residência, mestrado, doutorado, estou fazendo pós-doutorado agora, sou um cara que estudo, sei o que é a questão da ciência, sei do rigor de ter que ter estudos duplo cego, prospectivo, placebo, controlado, para que você possa concluir na medicina baseada em evidência, um grau de evidência 1, para você ter uma conduta que as pessoas não critiquem. Só que, neste momento, nós estamos diante de uma situação que não tem nenhuma saída que seja evidência 1A. E aí, eu acho que a gente não está na fase mais de ler o que fazer, e sim na fase de escrever o que fazer. Obviamente, com o mínimo de bom senso, com o mínimo de segurança, com o mínimo de experiência e feeling, para que a gente possa minimizar a dor, sofrimento, sequela e a possibilidade de morte. Essa é a minha opinião. Assim, eu sei que a gente vai enfrentar uma discussão muito grande, mas o que eu estou falando com vocês aqui, um grupo que médicos e não médicos, eu falei isso na Academia Nacional de Medicina, e foi um evento que a Academia Nacional de Medicina fez junto com a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e eu faço parte da Academia de Ciências Farmacêuticas, e fiz esse discurso lá. E foi engraçado que 1/3 olhou incrédulo, 1/3 me aplaudiu, e 1/3 com críticas e assim, diferenças. Mas o curioso é que depois que eu falei e me sentei nesse discurso, aquele grupo que ficou feliz veio falar e parabenizou, e o grupo que se mostrou indiferente depois mandou mensagem perguntando qual é o esquema que eu estava preconizando, porque tem medo de morrer também, porque é parte do grupo de risco. Então é uma coisa bastante interessante, e esse é o momento que não dá para ficar só vendo os outros sem tentar alguma coisa. E meu dilema foi o seguinte, Andréia, que eu perdi o sono essa semana. Eu falei assim, se eu adoecer, é isso que eu vou fazer em mim. Se meu pai adoecer e minha mãe adoecer, é isso que eu vou fazer neles. E por que não dar direito ao acesso a outras pessoas fazerem, já que é uma molécula segura, uma velha conhecida, e que tem estudos in vivo e in vitro, já para a Covid-19, mostrando que ele tem uma eficácia na redução do tempo de doença. E aí eu não vou fazer porque a Anvisa não olhou, não autorizou, porque é uma coisa off-label. Eu não quero contabilizar mortes, eu quero contabilizar
pessoas vivas. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, doutor Edmilson. Realmente a sua fala nos traz assim, muita curiosidade, né? Mas também muita esperança e saber que tem vários estudos, principalmente aqui no Brasil, em andamento. Excelente. Vamos deixar para o debate final. Para concluir. E não é uma coisa que vai substituir a hidroxicloroquina, não é isso. É um produto que eu utilizo numa fase precoce e a minha expectativa é que esse paciente não evolua para terapia intensiva, não evolua para insuficiência respiratória e não evolua para esse quadro mais grave. Então, o que eu quero fazer é que menos hidroxicloroquina e menos azitromicina sejam utilizados. Não que eu não acredite que esse produto funcione, até acho que funciona, mas numa fase mais tardia. A minha ideia é fazer precocemente um produto que é muito barato, não é uma coisa que eu vejo o tempo todo as pessoas empurrando grandes tecnologias, preços elevados, produtos que não caberão no bolso do Ministério da Saúde. E aí eu sempre fico pensando até onde vai a ciência, até onde vai essa coisa da pureza do pesquisador, até onde vai a influência de algumas pessoas que querem, nesse momento difícil para a humanidade, se locupletar e não traduzir, não propor soluções simples. E só para concluir mesmo, me faz lembrar a questão da NASA, que estava desenvolvendo uma caneta que pudesse escrever na força da gravidade e se discutindo muito, até que alguém, para esse problema muito complexo, falou assim: por que você não escreve com lápis? Lápis não demanda a força da gravidade para escrever. Então, para um problema complexo, nem sempre as soluções são complexas. Pode ser que a gente tenha soluções simples para problemas complexos. Essa é a minha aposta nesse momento. Obrigado. Com certeza é a nossa aposta e a nossa torcida aqui, né? Todos nós diante desse quadro. Muito obrigada mais uma vez, doutor Edmilson, foi ótima a sua apresentação. Vamos prosseguir agora, vamos falar com o César Rengifo, que é o presidente da GSK América Latina. Aí tem uma visão, né, da indústria. Vamos ouvir. Então, César, por favor. Andrea, obrigado pelo convite do líder eu tenho, para mim, uma honra compartilhar com Edmilson e com Nelson esta palestra. E você pode ter certeza, Edmilson, que se eu fico doente, você vai ser o cara que vai me tratar. Então, já eu tenho essa confiança com você e com Nelson. Então, já ganhei muito nesta conversa. Agora, eu vou tentar dar uma perspectiva bem diferente. Eu não sou médico, então acho que não vou entrar na doença, sino a GSK é uma farmacêutica. Para as pessoas que não sabem, uma farmacêutica que já tem 300 anos. É inglesa, tem 100.000 pessoas no mundo todo e tem uma facturação de mais ou menos 38 bilhões de dólares. A gente é líder em vacinas e em toda a área respiratória. O sea, essa bombinha de asma que a gente vê nos filmes, essa a gente inventou. Então, a gente tem realmente uma expertise forte na parte de respiratório. E hoje, cada segundo, mais ou menos 3, 4 pessoas tomam uma vacina da GSK. Nossos headquarters de América Latina estão no Rio, também do Brasil. E agora a gente, como todo mundo, está em casa, mas para vocês terem uma tranquilidade que o sistema que a gente tem de distribuição e de produção garante que nossos produtos vão ficar disponíveis todo o tempo. Sim? A gente não ha sofrido nenhuma variação em termos de produção, porque todos os governos acreditam que a produção farmacêutica é um serviço essencial e a gente não ha visto nenhuma disrupção de produtos farmacêuticos. Então, a gente está operando normalmente e eu queria, de pronto, pegar um pouco o gancho que falou Nelson da duração. Tem uma projeção já feita de Deloitte de quando a gente vai voltar para o que todo mundo acreditava que era a normalidade. Tem gráficos já falando, olha, em 12, 24 meses que vai acontecer. O tempo mínimo que tem as pessoas para voltar a viajar do mesmo jeito que
viajávamos em dezembro do ano passado e um ano. Ou seja, antes de um ano, ninguém vai voltar a viajar do mesmo jeito. Por quê? Porque as pessoas têm medo, porque os países não vão receber a todo mundo, porque a recuperação dessa pandemia não é que amanhã a gente já voltamos a trabalhar e tudo ficou normal, porque não todo mundo vai ter anticorpos. Então, todo mundo vai ficar com algum receio e é possível que a gente volte, mas vai voltar em 3, 6 meses, pode ser que tenha que voltar para um lockdown. Então, vai ser devagar. Mesmo que a gente volte a trabalhar, já, por exemplo, internamente a gente está pensando, se volta a trabalhar, vai ter que ser de máscara. E as pessoas que voltem a trabalhar não vão a conseguir ser de pessoas que estejam no grupo de risco. E já a gente tem a tecnologia para trabalhar de casa. Por isso que não tem nenhuma disrupção. Então, tem muitas indústrias que vão ir muito devagar na recuperação. E pode ser que nunca voltem a lo que foram antes. Tem outras que, inclusive, estão acelerando. E se você vê o desemprego, e é muito fácil ver o desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos. Multiplicou por mais de... Hoje em dia tem 3,5 milhões de desempregados, que era 1000 vezes mais de lo que tenían hace un mes. O sea, el desemprego va a pegar una pulada muy fuerte en todo el mundo. Eso va a tener una implicación fortísima en los sistemas de salud públicos, porque hay muchas personas que usaban los sistemas de salud privado que van a pular para el público. Entonces, a implicación que tiene en los sistemas de salud y cómo se gerencia salud en los países, acho que vai ter implicações fortes de curto, mediano e longo prazo. Uma coisa evidente é que nenhum país é independente na área de saúde. Não tem como, mesmo que a gente decidira hoje, falar, olha, vamos a tentar produzir tudo acá. Vão passar mais de 3, 4 décadas antes de que realmente o país seja totalmente autossuficiente. Se a gente pegar o exemplo de vacinas, hace mais ou menos 35, 40 anos, o Brasil tomou a decisão de ser independente em vacinas. E a gente, como a GSK, entrou nesse caminho com o governo há 35 anos. Agora, a gente pode falar que o Brasil é muito autossuficiente em vacinas, depois de 35 anos de trabalho, de passar toda a tecnologia que a gente tem. E eu acho que é um dos países que mais bem situados estão no contexto global. Ou seja, as pessoas não enxergam a generação de 75 milhões de doses de influenza todo ano, que foi o que faz o Brasil, é uma coisa diferenciada. Não muitos países têm essa capacidade. Mesma coisa em outras vacinas que a gente já fez a transferência. Essa visão, e muitos de vocês devem conhecer, Akira Oma, na Fiocruz, teve essa visão há muitos anos e eu tenho uma admiração profunda por lo que ele fez. E isso é na área de vacinas. Imagina nas outras áreas. EPA, se o governo decide puxar isso, vão passar algumas décadas antes de que a gente consiga ser independente. Então, a gente vai ter que encontrar modelos diferentes para este tipo de situações. E uma das coisas que a sociedade tem que puxar é a pesquisa e a inovação. E como se incorpora a inovação para fomentar essa pesquisa e de que a pesquisa consiga virar um produto. Lo que falava Edmilson, a Conep agora nesta situação está aprovando estudos em uma semana, porque a gente antes demorava 8, 9 meses em aprovar um estudo. Esse tipo de coisas acho que vai ter umas implicações de longo prazo. Se a gente quer ser insuficiente, vai ter que inovar. Se quer inovar, vai ter que reforçar o conceito de patentes para que os inovadores
tenham lucro de isso e a parte de pesquisa e desenvolvimento de um jeito forte. E a coisa boa é que essa pandemia vai fazer que o setor de saúde receba muitos recursos e vai ter um peso político muito forte. Nos próximos 2 anos, todo mundo vai falar de saúde. Todo mundo vai falar de toda a experiência que a gente está vivendo hoje. Então, acho que a gente tem que aproveitar para criar novos sistemas. E uma coisa, dado o desemprego, a gente vai conseguir enxergar todas as bondades e as fraquezas do SUS. E acho que um ponto crítico é a sistematização dos dados na área de saúde. Sem dados, é impossível tomar boas decisões. E hoje não tem dados, todos estão descentralizados e não tem um esforço para ter um cadastro único e poder migrar de um lugar a outro e dar o papel que o médico geral tem, que tem que ser muito mais resolutivo do que é hasta agora. Isso em termos de saúde, acho, e tem uma porta que se abriu agora, que é telemedicina e prescrição eletrônica. Essa porta é impossível de fechar agora. Todo mundo já viu que pode ir fazer uma consulta por telefone, por Skype, e tem limitações, e tem que ter uma regulamentação, e a mesma coisa, prescrição médica, de algum jeito a gente tem que encontrar uma maneira eficiente de fazer isso. Mesma coisa, educação médica, agora eu acho que já abriu uma porta virtual que não tem volta atrás. Então, tem muita... As implicações da pandemia, eu acho que são muito... Vão ter umas ondas que vão ir para muitos anos. Muitas coisas para melhor. Muitas coisas... as guerras, as situações de crises criam sempre inovações radicais e transformações profundas. E eu acho que é o momento da saúde. A saúde tem a oportunidade, se tem líderes bons, como Nelson, como Edmilson, de ter uma transformação profunda no Brasil e criar um sistema que faça um pulo forte a um sistema melhor, mais eficiente, mais justo e mais moderno. Esse é um pouco... Não consigo ir acho que é melhor trabalhar esses conceitos com perguntas de novo, pido desculpa por o sotaque e seguir depois da palestra de Nelson e Edmilson é quase impossível, mas espero ter apresentado algumas ideias interessantes. Obrigada, César Rengifo, né, que é o presidente da GSK da América Latina. Foi ótima aí a tua participação. Eu queria começar com algumas perguntas aqui que nós recebemos. Aí eu acho que entre vocês mesmos, vocês podem decidir quem pode fazer a melhor resposta. O Marcos Nunes, que é da Bioteste, ele pergunta ao César exatamente, com a diminuição do giro de recursos na economia, vai trazer um grande impacto para a economia global. Sabemos que os preços que são praticados no Brasil não são atrativos frente aos preços que são praticados em outros países, né? Tem problema de variação cambial, problema do euro, do dólar. Ele pergunta se corremos o risco de não conseguir ter produtos para abastecer o mercado brasileiro. Qual é a sua opinião? Eu acho que não tem, por enquanto não tem nenhum risco. Eu acho como tem alguns pontos. Se você fala respiradores, hoje todo mundo tem uma demanda maior que a produção. Nessas áreas tem um estresse global, mas em geral a produção farmacêutica está garantida. Todo o que está demandando o mercado, todo mundo correu à farmácia a comprar muitos produtos de los que usa. A gente teve uma spike de demanda. Mesmo assim, a gente está conseguindo acompanhar. E não vemos, no curto prazo, nenhum problema de suplemento. Agora, produtos novos para o futuro, essa é uma conversa diferente.
porque com a limitação de recursos e na área oncológica, em outras áreas, a gente vai ter que encontrar novos jeitos muito criativos de poder acceder a produtos novos. Coisas como o que o governo está tentando experimentar de pagamento por resultado. Se o paciente se cura ou tem o resultado que espera, eu pago, senão não. Esse tipo de pensamentos acho que tem que evoluir, mas com certeza não vai haver dinheiro para todo, mas os produtos normais do dia a dia estão aí, vão estar aí. Alguém quer complementar? Respostas que... A questão do suplemento de EPI, por exemplo, isso aconteceu já agora, né? O americano foi lá e bancou e segurou o que viria para o Brasil, e a gente está tendo muita dificuldade de respirador, de gorro, máscara, ou seja, tudo que vai ser utilizado, que é descartável dentro do hospital, está com muita dificuldade de conseguir, muita mesmo. E subiu muito o preço das coisas. A única coisa que eu quero comentar em relação ao que eu falei antes, seguindo aí o que o César, o que vocês falaram, é que vai depender muito de como as coisas evoluírem. Se você tiver o país entrando numa crise econômica cada vez maior, se você tiver cada vez mais dificuldade, o Brasil é um país que vai ter muito mais... É um país mais pobre do que países europeus, Estados Unidos. Então, essa evolução vai definir muito qual vai ser a nossa capacidade de acompanhar o que aconteceu no resto do mundo. Acho que esse é o grande problema que eu estava comentando. A gente é muito incerto o que vai acontecer, dependendo do tempo que vai levar e do impacto que vai ter na sociedade. Mas isso, infelizmente, é uma incógnita. Eu acho que o grande ponto hoje é o seguinte: a gente não tem que tentar adivinhar o que vai acontecer, pegando com o César, pegando o que o Vinícius falou. O que a gente tem que fazer hoje é tentar rapidamente criar um sistema de informação que permita que a gente entenda o que está acontecendo todo dia, porque todo dia a coisa muda, para hoje você tomar uma decisão do que você faz amanhã, sabendo que provavelmente você vai mudar a cada dia num espaço muito curto de tempo. Então, essa evolução que as pessoas estão perguntando vai depender muito do tempo que isso levar e do impacto que isso tiver na economia e na sociedade. Isso realmente é imprevisível. Concordo com o que eles dois falaram, mas porque o grande problema do gestor hoje, como eu falei, não é ele adivinhar o que vai acontecer. Ele tem que olhar os cenários possíveis e, de alguma forma, estar preparado para cada um deles. Porque você tem que fazer escolhas. Então, por exemplo, quando você compra muito mais respirador do que tinha antes, porque era a demanda que tinha, você sabe que se isso resolver amanhã, como ele colocou, se sair um medicamento novo, se sair alguma coisa que resolva tudo, você vai conseguir... Tudo que você comprou, talvez você não seja mais necessário, mas você fez uma escolha. Você escolheu pessoas em vez de dinheiro, mas isso tudo, conforme a coisa for caminhando no tempo, essas escolhas você vai ter que fazer o tempo todo. Então, eu realmente acho que a gente tem que ser muito resiliente e entender que essa instabilidade, gestão em tempos de crise e de instabilidade é muito difícil. E as pessoas sempre tendem a querer uma certeza de alguma coisa, porque a dúvida é muito angustiante. Mas acho que a gente vai ter que, se não melhorar, se não resolver rápido, a gente vai ter que conviver com essa dificuldade durante muito tempo. Foi o que eu comentei, né? A gente está numa situação de muitas incertezas. E quem tem muita certeza está pensando pouco, né? Sem dúvida. É isso aí. Mas eu acho que as máscaras é um bom exemplo do paradigma que a gente vai viver, da tensão que a gente vai viver. Porque hoje as máscaras, ele que paga mais, pega tudo. Então, vai haver uma vontade e vão haver muitas vozes que vão falar: olha, não, a gente tem que ser autossuficiente. Então, tá ótimo, vamos construir uma fábrica de máscaras. As máscaras vão custar, não sei, 5 vezes o preço, 10 vezes o preço da máscara. Quando chegue a fábrica a funcionar, já ninguém se vai lembrar da Covid-19. Já vai ser outra coisa. E aí essa fábrica fica obsoleta. Essa vai ser a tensão, como conseguir balancear as duas coisas. Mas eu não acho que nenhum país consiga ser autossuficiente em tudo. Hoje tem seus problemas, mas a gente o que tem que criar acordos para não ficar de saia justa nestes momentos. Na pandemia anterior de H1N1, se chegou a criar
uma ideia de como garantir o suprimento em esse tipo de pandemias é que os países e os grandes países faziam uma pré-compra, por exemplo, de uma vacina pandêmica. Falavam, olha, eu quero X milhões se acontece X. Mas esse esquema não progrediu muito. Então, se abandonou, mas eu acho que é algo que a gente vai ter que começar a explorar de novo. Pergunta que vem de vários empresários aqui nossos, quais seriam as recomendações dos três para preservar hoje a força de trabalho diante desse quadro em que muitos times, né, de trabalho também estão com problemas psicológicos, né? As pessoas não estão com problema físico, mas estão sofrendo depressão, estão com insônia, estão com medo de morrer. Então, assim, qual seria a recomendação para os empresários diante dessas possibilidades que estão se apresentando de ou o aumento de um quadro psicológico que provavelmente os profissionais tinham e às vezes as próprias lideranças não estão sabendo lidar com isso? Eu queria ouvir um pouco os três. Eu posso começar, então, para não ser influenciado pelos dois, que são duas pessoas brilhantes, aí eu falo logo direto, já fico logo mais tranquilo e curtindo o que os outros dois vão falar. Eu acho que a gente, a partir do momento que for testando as pessoas e as pessoas se mostrarem positivas e já tiverem passado por esse susto, primeiro, a gente vai observar que a doença não tem essa gravidade toda, da boa parte da população e sempre uma minoria da população, mas que mesmo tendo uma baixa gravidade, se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, não vai ter vaga no hospital, então a gente tem que ser, nesse momento, conservador e manter esse distanciamento. Mas daqui a pouco a gente vai tendo os positivos, vai devolvendo os positivos da força de trabalho, ou vai devolvendo aquelas pessoas que sabidamente têm baixo risco, com uma boa retaguarda hospitalar e mantendo no confinamento as pessoas que sejam de alto risco. Eu sempre fico imaginando um dono de uma fábrica de pães, por exemplo, que tem 20 colaboradores. 20 colaboradores de 20 anos, mas tem o seu Zezinho que tem 65 anos de idade. Hoje está todo mundo parado. E a ideia seria que eu pudesse devolver para a operação os jovens de baixo risco e manter a saúde financeira desse empresário, mantendo o seu Zezinho lá, o idoso, em casa. É muito mais fácil você manter um colaborador em casa do que toda a empresa parada e você tendo que bancar todo mundo. Então, eu acho que a tendência vai ser você reabrindo, né, com esse olhar de prevenção, talvez é isso que eu venho fazendo ultimamente, dando consultoria para que você possa retomar as atividades com um pouco mais de segurança. Então, tem uma série de estratégias que eu adotei para algumas empresas que não puderam parar, como, por exemplo, empresas de comunicação que não pararam, como algumas clínicas, como algumas empresas que produzem alimentos. Então, a gente fez uma estratégia para devolver a operação com um pouco mais de segurança. E eu acho que isso vai acabar sendo feito para outras empresas também, então logo comece a flexibilizar um pouco mais a retomada das atividades. E uma dessas coisas até a flexibilização do horário de trabalho. Eu acho que a gente já aprendeu que nem todo mundo tem que entrar às 8 horas da manhã. Eu posso botar algumas pessoas entrando às 10, às 11, meio-dia, e com isso diluir um pouco mais o fluxo de pessoas dos transportes públicos. Porque hoje o que eu reputo como o maior risco não é eu ir na praça e correr, não é eu ir na praia e dar uma caminhada na praia. Não é isso. Para mim, o maior risco é o trabalhador que vai pegar o ônibus, o trem, o metrô, o BRT 6 e pouco da manhã, com mais um monte de gente, né, todo mundo colado um no outro, sem as condições mínimas de higiene, e é um transporte insalubre que a gente vive no Brasil, no Rio de Janeiro em particular. Então, acho que se a gente olhar isso, né, a gente vai acabar voltando e, de repente, incorporando esses novos hábitos, desde saber espirrar e tossir, até saber lavar bem as mãos, e até, de repente, escalonar o horário de entrada e de saída, evitando grandes aglomerações dos transportes públicos, que no Brasil é muito caótico. Então, eu acho que a gente pode voltar por aí, aos poucos. Tá bom, deixa eu complemento o que fala Edmilson. A gente ha feito várias coisas porque realmente todo mundo tem um estresse alto. A gente tem programas de gerenciamento de estresse na companhia e está rutinariamente dando esse programa para pequenos grupos
en la compañía, con el mayor placer. Si alguien quiere que eu coloque en contacto con la persona que da esos internamente, que da esos cursos, con el mayor placer ustedes me envían una nota y yo tento compartir. Eso por un lado. Por outro lado, a gente também está enfocado em que as pessoas olhem também para fora. Uma coisa que a gente priorizou, por exemplo, é falar, olha, a gente tem um dever com a sociedade de manter nossos produtos disponíveis, porque muitas pessoas dependem desses produtos. E também tem um impacto em termos de pagamento de empresas medianas e pequenas. Então, a gente está hoje priorizando os pagos para essas empresas. Agora, para os nossos empregados, eu acho que é fundamental o papel da liderança. A liderança é a que tem que colocar um tom de esperança, um tom positivo, enfocar não nos números, ou seja, o que faz hoje a imprensa quer enfocar na crise, sino, bom, o que vai acontecer na pós-crise e como a gente se adapta melhor a isso, como a gente vai voltar, por exemplo, voltemos com as máscaras, como a gente se prepara para voltar melhor. Porque quando as pessoas se focam na esperança, no positivo, vem um líder que fala, olha, a gente não vai mandar embora ninguém, todo mundo fica com uma esperança, com um projeto. Quando uno se enfoca na crise, empieza a perder perspectiva. Então, eu acho que hoje esse grupo de liderança é justamente para isso. O papel que temos todos nós como líderes é justamente não deixar que a sociedade entre em crise, sino enfocar para sacar adiante o Rio, o Brasil e toda a sociedade. Bom, para mim, a única forma que você vai ter de realmente trazer conforto para a sociedade, para as empresas, é quando as pessoas perceberem que você está no comando do controle da doença e do retorno para a normalidade. O que está acontecendo hoje, a gente faz aquilo que a gente acha que é o melhor para o momento, mas você não dá a sensação de que você está comandando o processo de recuperação. Você só está torcendo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, porque tem uma ação que parece ser boa. Que aí um fala no isolamento horizontal, outro fala no vertical. Quando as pessoas começam a discutir muita coisa, muita possibilidade, é porque ninguém sabe exatamente o que fazer, ninguém sabe exatamente a consequência do que está sendo feito. Então, para mim, isso vai mudar o dia que a gente deixar de ser um barco à deriva. É um barco à deriva sofisticado, mas é um barco à deriva, porque hoje a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, puxando um pouco o que o Edmilson falou, o que eu tenho que fazer hoje? Então, o que eu sugeriria para os empresários? O que eu tinha sugerido para o pessoal do governo? Junta governo, junta saúde suplementar, junta empresariado, cria um grande programa de diagnóstico. Porque a hora que você começar a mapear a sociedade, você vai entender a doença. Quando você entender a doença, você vai conseguir atuar de uma forma muito mais precisa em cima dela. Então, o que falta hoje é que a gente realmente assuma o comando para definir o que vai acontecer na frente, seja o tempo que for. Mas hoje o que a gente está fazendo é mitigar o medo e a situação que está acontecendo hoje, que é de uma mudança radical do estilo de vida das pessoas. Enquanto a sociedade não perceber que aqueles que estão à frente têm as rédeas do que está acontecendo e que em algum momento vão fazer isso voltar ao que era antes, a incerteza, a insegurança e o medo não vão passar. Por mais que você tome uma atitude ou outra. Enquanto não existe segurança de que a mudança está controlada, acho que o medo não vai mudar, a insegurança não vai mudar. E aí você vai ter que mitigar o agudo. Vai fazer o que ele falou. Aí você vai fazer o RH ajudar, você vai ter mais contato com o teu funcionário, vai ver se o governo dá mais incentivo financeiro para você não ter que demitir as pessoas. Mas isso é tudo paliativo. O que vai resolver é o controle da doença. E o que a gente tem que focar é nisso. Eu queria comentar o que o Nelson falou, né? Para vocês verem o que está acontecendo. Uma determinada empresa de comunicação, de mídia e tudo mais, tem 60 colaboradores no único prédio no Rio de Janeiro. Esses 60 colaboradores, 20 tiveram sinais e sintomas bastante sugestivos da Covid-19, inclusive 2 desses 20 que adoeceram
estão em insuficiência respiratória nesse momento em UTI, 2 jovens. Um universo de 60, se você considerar que as manifestações clínicas ocorrem em 80%, eu tenho 1/3 com sinais e sintomas, muito provavelmente os outros 2/3 já adoeceram. Continua aquele pânico, aquele estresse, porque afinal de contas são 20 doentes e 2 internados em terapia intensiva. Isso é fato, isso não é anedota, é fato real. E aí a proposta foi: testa todo mundo agora, vê se todo mundo já está positivo, com a sorologia positiva, e devolve a força de trabalho, e eu não vou afastar mediante... E teve uma pessoa, inclusive, que já foi afastada 2 vezes, que teve quadro respiratório por 2 vezes. Pode ser que uma tenha sido a Covid-19 ou nenhuma das duas tenha sido a Covid-19. E aí se afasta por 15 dias. E é um grupo que tem um salário mais ou menos, e cada afastamento desse, por 15 dias, está custando para essa empresa cerca de 4 a 5 mil reais. Então, se você faz a sorologia de todo mundo, você devolve essa força de trabalho sem medo de adoecer novamente, a não ser que tenha negativo ali ainda, eu acho pouco provável. Mas você devolve para eles essa segurança e diminui esse estresse. Então, eu acho que quando você conhece melhor o teu inimigo, você começa a criar estratégias de se defender e tem menos medo, né, do que teria do desconhecido. Seguindo, puxando um pouco o Edmilson, por exemplo, o que seria ideal para mim hoje? Como eu falei, pega tudo quanto é tipo de... a maior quantidade possível de teste que você pode. Você nunca vai conseguir testar a população inteira. Eu tenho tão teste de PCR, tanto teste de anticorpo, cada um tem um objetivo diferente. Chama um pesquisador como o Edmilson e fala assim: olha só, é isso aqui que eu tenho. Qual é a forma certa de eu, sim, trabalhando quase como se fosse um estudo clínico, de uma pesquisa, onde é que eu distribuo esses testes para poder entender a doença da melhor forma possível no Brasil? E aí, esses pesquisadores vão dizer para você onde é que você vai ter que fazer o teste, em que quantidade, em que tipo, eles vão validar o teste para ter certeza que ele é bom. Você começa a entender o que está acontecendo com as doenças, com as pessoas e com a sociedade. Você vai passar por uma percepção clara de que agora você está no caminho de resolver o problema, que você não está tomando uma atitude paliativa esperando para ver o que vai acontecer. As duas posições são completamente diferentes para a sociedade e para as empresas. Eu acho isso. Não sei o que vocês acham, mas eu acho isso. São ótimos pontos de vista. Acho que realmente a dúvida, né, dos empresários procede e cada um está tentando ter a melhor solução e preservar suas equipes, né, sem dúvida. Enfim. Tem uma outra pergunta aqui. Quais são as mudanças no futuro? Acho que ela já foi, de certa forma, respondida. No futuro da relação médico-paciente, a telemedicina vai substituir de vez as consultas presenciais, e comentários até de médicos de que os pacientes, até em tratamentos de doenças crônicas, estão nesse período se afastando e deixando de cumprir. Isso, como é que vai ficar a medicina no futuro, né? Então, por exemplo, um paciente no tratamento oncológico, ele fica com medo e deixa de comparecer a uma consulta. Acho que o Edmilson pode começar respondendo. Ele está na linha de frente da Covid, acho que ele é o melhor. Eu acho que me fez lembrar aquele personagem do Jô Soares, não sei se você lembra, o Nelson, que ele disse: eu sou dermato. Ele pegava o estetoscópio, jogava à distância porque ele não queria ter contato com as pessoas. O médico, eu acho que quando a pessoa decide fazer medicina, ele faz medicina porque gosta de pessoas. Senão não faria medicina. Então, eu acho que a telemedicina ela é interessante, mas ela não visa, na minha opinião, substituir o médico. Visa, provavelmente, eu, especialista em determinado assunto, orientar um outro colega no interior que tenha uma dúvida. Aí sim, eu acho que a telemedicina tem aplicabilidade muito grande e você poder, numa situação não pandêmica como essa, e você poder orientar o outro colega. Não sei qual a experiência do Nelson. O Nelson é oncologista, então é uma coisa mais complicada, porque são doenças mais complexas, né? Eu, por exemplo, trabalho com doenças infecciosas. Certamente 90% dos casos de doença infecciosa em crianças que eu faço, que iam para o nosso ambulatório na UFRJ, no Instituto de Pediatria, 90% não teria ido se eu tivesse conversado com o colega. Né? Se eu tivesse podido discutir, pedir determinados exames, minimizando o sofrimento dessa criança. Então, assim, não adianta levar o médico para o interior. O médico para o interior é válido, ok, mas se ele não tiver o suporte, ele acaba emburrecendo. A medicina muda muito, a medicina é muito difícil. Então, a ideia seria que você pudesse ter essa conectividade. O Nelson, como oncologista, eu até me reporto uma situação
estou falando de 35 anos atrás, eu médico residente do Instituto de Pediatria, e aí teve 2 crianças assim, em sequência, né, com tumor de Wilms, que é o tumor renal. E aí nós não sabíamos o que a criança tinha, abriu-se a criança, deu-se o diagnóstico, e na ocasião se encaminhou a criança para o INCA. Eu não sei como é que está isso hoje, mas na época a gente fazia residência em pediatria geral, e aí a resposta do INCA na época é que a criança já tinha sido aberta e eles não aceitariam a criança. Eu fiquei diante de uma criança com tumor sólido. O Instituto de Pediatria até hoje não trabalha com tumor sólido, trabalha com linfoma, leucemia, mas não lida com tumor sólido. E eu, residente com a criança na enfermaria, e agora o que eu faço? Ninguém aceitava a criança. Inclusive, uma criança teve o rompimento do tumor, um tumor grande, 750 gramas, na cavidade abdominal, piorando o prognóstico. E eu falei, o que eu faço agora com a criança? E aí eu tinha um professor muito distante, que não ia muito na universidade, fui lendo os protocolos e toquei a quimioterapia, que hoje seria algo absurdo, mas assim, a minha sorte é que a criança evoluiu muito bem, não complicou, porque mesmo uma situação mais complexa, se não complicar, você vai seguir os protocolos, mas se complicar, é muito importante que você tenha a experiência do Nelson, para dizer, ó, a minha experiência é essa, para as coisas que o livro não contempla. Mas eu acho que a gente pode fazer com que os médicos da ponta consigam tocar determinados tratamentos, desde que ele tenha um suporte de alguém que entenda mais do que ele naquele assunto específico. Então, eu acho que a telemedicina ela tem o seu lugar, sim, não substituindo a presença do médico, não substituindo a presença do profissional de saúde, porque nada substitui o olhar, o conversar, ver outros aspectos, que essa distância que a telemedicina proporciona acaba não sendo tão legal. Eu ainda gosto de botar a mão no doente, de falar, de ouvir, de sentir as vibrações e fazer com que a gente possa oferecer melhor para o paciente. Nem sempre é possível. Nesse momento, eu estou trabalhando muito mais à distância, mas olha, eu confesso a você, eu queria estar lá, vendo os pacientes e dando apoio, porque isso ajuda a melhorar a autoestima, isso ajuda a melhorar, a minimizar o estresse, isso faz com que o paciente acabe respondendo melhor, porque a depressão, o estresse, eles brecam ou prejudicam uma resposta imune satisfatória. Então, um paciente bem acolhido é meio caminho para que ele evolua melhor, seja com câncer ou com doença infecciosa. Não sei qual é a opinião do Nelson. Não, eu concordo contigo que essa parte da relação ela é super importante, né? Na verdade, você tocar a pessoa faz toda a diferença. Mas a única coisa, como é que eu vejo coisas como a telemedicina? Eu acho que a telemedicina é uma ferramenta. E ela não é uma coisa boa ou ruim por si só. Ela vai ser bem usada ou mal usada. Então, você vai ter espaço para tudo. Então, por exemplo, hoje, quando você tem você tem coisas que são distantes, a telemedicina começou com presídio, começou com fronteira, então era diferente. Mas se você tem a inovação, é mais como você usa do que a inovação por si. A inovação só te traz uma coisa, transformação. Se a transformação vira progresso para as pessoas, depende de quem está por trás da inovação. Depende de quem usa. Então, progresso é sempre gente, não é máquina. Mas o que eu vejo na telemedicina? Quando você trava uma tecnologia, você pode estar travando coisas muito diferentes no futuro. Por exemplo, se a gente não tivesse evoluído os computadores e a internet, a gente nunca teria a vida que a gente tem hoje. E às vezes a gente não consegue projetar o que pode acontecer com a inovação que você está começando a criar hoje. Então, por exemplo, com a telemedicina, pode ser que amanhã você consiga fazer consulta à distância. Sempre, mesmo que você não tenha o contato, você vai conseguir ter precisão. Pode ser que no teu iPhone, no teu celular, você consiga fazer um eco, você consiga fazer um ultrassom, e você também nem precisa examinar tanto quanto examina hoje. Pode ser que quando você com telemedicina, você consiga capturar dados que você hoje não consegue capturar num prontuário. E com isso você consegue ter informação melhor. Hoje, quando você tem tecnologias mais sofisticadas como o 5G, você pode começar a operar à distância, o que vai permitir que você opere pessoas capacitadas operando pessoas à distância. O que eu vejo na telemedicina é o seguinte, ela é uma ferramenta, é claramente um progresso, tem possibilidade de se transformar em coisas muito maiores, mas enquanto o médico não entender que isso é só uma ferramenta, que não é uma substituição dele, ele pode travar o progresso achando que está protegendo a ele mesmo, mas ele está desprotegendo a sociedade, ele está criando um problema para a sociedade, entendeu? Então essa visão míope de não enxergar a ferramenta como ferramenta pode ser um problema. E de pronto eu dou uma visão mais leiga, mas eu acho que com esta situação
sem dúvida se precisa uma legislação, se precisa avaliar bem que é telemedicina, mas tem muitas coisas que hoje se fazem. Ou seja, quando você vê uma criança, Edmilson, uma criança que diagnostica com uma doença respiratória, um antibiótico, a mãe vai ligar para você 10 vezes nos próximos 10 dias. Isso é telemedicina. A única diferença é que vai haver uma câmera. Com certeza, esta situação vai fazer que se criem ferramentas, como o Nelson fala, tecnológicas para que você pueda medir a temperatura, olhar outras coisas. E eu tenho certeza que vai ser um boost. Mas eu acho que a mixtura certa para ser mais eficiente o processo neste momento vai acontecer. Tem muitas vezes que eu sei que preciso um raio-x, mas tenho que ir ao médico para generar o raio-x. Muitas vezes mais eficiente que, olha, vá, toma e volta cá. Tem uma conectividade que, sem dúvida, um registro único para cada paciente no sistema de saúde ajudaria muito, mas tem uma união de dados que vai acontecer e que eu acho que esta janela de tempo vai puxar para que todas as companhias complementem a tecnologia. Só queria completar, só para não parecer que eu estou indo o que em relação ao que o Edmilson falou. Hoje em dia eu não atendo mais, mas na época que eu atendia, embora eu esteja defendendo aqui a telemedicina como uma ferramenta de futuro, a coisa mais incrível que tem, a oncologia é uma coisa ela é pesada, porque é difícil para a pessoa, né, passar por esse momento. Não tem nada igual a você tocar essa pessoa, nada. Nada. Você fala com ela, você toca, você levanta, você abre a porta para ela. Às vezes você dá um abraço, hoje seria impossível, você dá um abraço. Isso faz muita diferença. Então, o que eu quero deixar claro é uma coisa não exclui a outra. Qual a melhor forma de usar cada uma das ferramentas que você tem? Seja ela o lado humano, seja ela uma ferramenta de conexão, entendeu? Acho que tem espaço para tudo. Pergunta do Igor Migovski, que ele diz o seguinte: a minha pergunta é em relação a perspectivas da duração da pandemia. Na minha área, que é a oncologia, ele observa uma redução no número de exames de imagem, biópsias, cirurgias, e ele acredita que isso vai levar a um atraso de diagnóstico e alguns pacientes vão evoluir nessa doença e vai, então, aumentar a mortalidade de outros tipos de doença. A sua opinião, isso procede? Porque o paciente está se afastando, está deixando de fazer um diagnóstico precoce? Depois eu falo. Fala. Não é que o Igor é meu amigo pessoal, então eu queria dar com esse sobrenome, você imagina quem é. Igor Migovski, né? Inclusive, eu falei que ele era amigo pessoal, não falei que ele deixa o Edmilson responder. O Igor é meu primo mesmo, de primeiro grau, é meu afilhado e foi meu aluno brilhante. Até gosto de falar isso, porque o Igor formou pela UFRJ e ele não pegou o diploma igual eu peguei, não. O diploma dele é aquele diploma de aluno laureado. O menino não, o doutor é fera mesmo. Mas, assim, isso é preocupante, mas eu acho, Igor, que a coisa vai ajustar agora. Eu acho que vai se readequar, eu acho que as pessoas vão voltar a fazer suas marcações. Passado esse susto do primeiro mês e meio, acho que as coisas normalizam. Mas, sem sombra de dúvidas, você ter atraso no diagnóstico de doença oncológica sempre é muito ruim. E aí eu acho que o Nelson fala isso melhor do que eu. Mas eu acho que essa questão do paciente oncológico, do paciente com suspeita de doença oncológica, eu acho que isso vai se ajustar logo, logo. O que a empresa precisa fazer é ter o agendamento, marcar o horário certinho, liberar o paciente no momento certo, criar mecanismos de segurança. E, de novo, acho que aí entra a minha expertise. Eu estou dando consultoria para uma outra empresa de diagnóstico no Rio de Janeiro e que a gente vai estar fazendo uma série de medidas para fazer com que o paciente tenha maior segurança e que o profissional de saúde tenha maior segurança, para que esse fluxo de diagnóstico de exames complementares não pare, principalmente para esse paciente de alto risco. Vai aplicar botox, vai fazer preenchimento labial, dá para esperar. Vai dar um diagnóstico hoje de uma doença oncológica, acho que se você escalonar o horário,
ser obediente, ser disciplinado. Você pode oferecer isso para o teu paciente, dizer, olha, aqui é seguro, aqui eu cuido de você, aqui eu escalono o horário de chegada, de saída, evito aglomerações. É quase que uma clínica de disfunção erétil, você preserva a identidade do paciente, né, para evitar que ele tenha aquela fofoca na sala de espera. Sigilo total, ou seja, não é questão do sigilo, seria muito mais pela questão do isolamento, de evitar grandes aglomerações. Acho que o gestor dessas unidades de diagnóstico de paciente oncológico ou não tem que prestar atenção nisso e retomar os exames que são muito importantes, na minha opinião. Agora, respondendo a pergunta do Igor, essa preocupação é enorme, porque, inclusive, ontem sentei com o pessoal da Sociedade Brasileira de Radioterapia, de Cirurgia Oncológica, de Oncologia Clínica. Tem que chamar alguém da parte do diagnóstico, que é para a gente tentar monitorar o que está acontecendo em relação a quantos diagnósticos novos vão acontecer daqui para frente, de acordo com a evolução da doença, de acordo com a evolução da Covid. Porque a gente vai poder comparar no tempo se está havendo alguma redução no número de casos novos. Porque o que existe hoje, o que já existe, o que já está diagnosticado, acaba seguindo o caminho previamente definido. Mas aqueles que vão precisar de exame novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, você tem coisas assim pontuais na área de saúde suplementar, clínica de endoscopia e colono, que fechou um mês por causa da Covid, e a pessoa disse que só tinha 2 meses de fluxo de caixa para aguentar. Então, essa pessoa fechou, vai levar um problema econômico e o medo pode ser que leve ela a não continuar fazendo e não ter diagnóstico. Na parte da radiologia, você vai ter problema. Tem um conhecido meu, que é da sociedade, que ele falou que eles perceberam que o número de apendicites caiu. E aí, depois, quando elas voltaram mais graves, sinal de que as pessoas não estavam indo aos hospitais e ao pronto-socorro. Então, a gente não sabe ainda o efeito dessa mudança de dinâmica, de fluxo, de como as pessoas vão usar o sistema de saúde, o que vai acontecer. Inclusive, essa forma de acompanhar a oncologia é uma forma de a gente tentar entender o impacto nas outras áreas da saúde dos fenômenos gerados pela Covid. Entendeu? Então, Igor, isso é uma incerteza enorme. Se a gente espera que esse problema da Covid seja respondido muito rápido, porque se isso não acontecer, os desdobramentos são difíceis de prever e é muito pouco provável que os pacientes com câncer não tenham algum tipo de prejuízo. Obrigado. Bom, vamos a uma pergunta agora da Ana Miller, ela é da Barbosa Busnick Aragão, ela pergunta ao Dr. César, quando se fala de patentes e importância dos sistemas de PI para garantir o retorno de investimentos em PDI, em um momento como que a gente está vivendo de pandemia, como é que você pondera o ambiente excepcional e transitório com uma garantia jurídica e uma questão de possibilidade de licenças compulsórias para um caso de emergência nacional para determinados medicamentos, ou seja, a legislação poderia ser alterada. Ela diz que há projetos de lei com uma proposta de licença compulsória que foram publicados. E qual a opinião sobre esse quadro e essa situação atual? Eu acho que tem dois... eu tocaria 2 pontos. O primeiro, eu acho que a patente não é mais que fomentar a pesquisa e a descoberta de novos produtos. Acho que no Brasil tem pesquisa, mas nunca vira novo produto porque o sistema não tem os incentivos para que os pesquisadores tentem ir à produção e tentem desenvolver os produtos. Eu acho que o Brasil tem a capacidade de transformar as universidades em fontes de patentes e de novos produtos. Eu não tenho dúvida. Agora, falar em produtos de biotecnologia, que as pessoas vão falar, olha, então agora vamos a quebrar a patente. O problema nos produtos de biotecnologia não é a patente, é a produção. Para gerar uma fábrica de vacinas, você precisa $500 milhões e mais ou menos 7 anos para poder construir, e essa experiência, Fiocruz, Butantan, tem essa experiência de que não é fácil. Então, são soluções um pouquinho políticas que as pessoas saem a falar, agora vamos a fazer isso, e que, no fundo, estão dañando um sistema de inovação que eles mesmos não sabem como vão a reemplazar, e quando falam, olha, vamos a quebrar, eu acho que tem situações
em que as companhias têm que sentar com os governos. A situação de HIV que aconteceu nos 70 é inaceitável, nunca mais tem que acontecer. Ou seja, por isso que, por exemplo, a GSK abre a mão de patentes de HIV para toda a África. Qualquer pessoa que queira fabricar nossos produtos para a África não tem problema. E tem que ter essas conversas. Não tem, agora já a gente não vê num mundo de branco ou preto. Mas a gente tem que pensar em sistemas que promovam inovação e que, em um momento H, como o de hoje, a gente tenha a disponibilidade de pegar essa inovação, esses produtos e trazer para o país. O exemplo, claro, vai ser a nova vacina de COVID-19 que vai chegar mais ou menos em 18 meses. Falar, olha, agora vou declarar que esse é um bem nacional. Tudo bem, mas tem só umas 5 companhias que são capazes de produzir essa vacina. Então, é um exemplo claro dessa atenção, mas eu acho que, no fundo, a razão e por enquanto, a gente não tem uma metodologia melhor para seguir inovando na saúde. Então, esse sistema, eu acho que é o melhor. Vamos aqui uma pergunta. Como é que teria, a partir dessa pandemia, um novo patamar de investimentos em pesquisa, saúde pública e privada, né? Então, como é que, na opinião dos senhores, seria um novo momento de Brasil em termos de investimentos? É uma pergunta de uma médica do Hospital Procardíaco, a Márcia Baldanzi. Acho que o Edmilson se você quiser respondendo, porque ele é um pesquisador que está à frente disso. Eu acabei não ouvindo a pergunta dessa colega do Procardíaco. Qual é, a partir da pandemia, um novo patamar de investimento? As pessoas passariam... O Brasil teria um patamar novo? Há uma mudança prevista em parte de pesquisa, saúde pública e saúde privada, na sua opinião? Eu acho que não. Acho que o Brasil trata essas coisas que seriam de planejamento uma situação emergencial. Responde bem, mobiliza todo mundo, mas ainda falta o planejamento. Não vejo isso como uma atitude política, plano de governo, uma coisa bem estruturada. Seja ele governo estadual, federal, municipal, destaco que não tem nenhuma vinculação política partidária com ninguém, mas quando você vê, por exemplo, alguns municípios pecando pesado na questão da estratégia de saúde da família, que seria boa parte, né, do grupo que iria acolher essas pessoas doentes, você vê que alguns municípios pegaram uma boa cobertura da estratégia de saúde da família e hoje tem uma baixa cobertura. E muitos desses pacientes seriam acompanhados ali, cuidados ali, identificados, por exemplo, as pessoas de risco para poder serem até retiradas dessa situação de risco numa comunidade, por exemplo. Isso não foi feito. Então, eu acho que a gente responde muito ao estresse, responde muito bem ao estresse, mas trabalha muito mal com o planejamento, com a prevenção, como eu desejaria que acontecesse. Alguém quer comentar? Eu concordo que hoje é essa situação, mas eu vejo que a pandemia vai fazer que o tema político de pesquisa vai chegar. Depende muito de pessoas, de lideranças que falem, olha, a gente tem que virar uma potência de pesquisa. Porque o ambiente político vai estar aí, mas vai depender de que líderes nessa área puxem esse tema e mudem a regulamentação e o enfoque. Mas o ambiente político vai estar aí em todo o mundo, no Brasil e em outras áreas. Acho que é um tema importante, acho que líderes brasileiros nessa área têm que puxar bem, porque é o momento de fazer agora, de virar a página dessa situação de resposta em estresse, e a gente tem uma área de ouro, que tem 2 áreas que hoje o Brasil é o exemplo e responde a uma política de longo prazo: vacinação e HIV. E nas 2, há muitos anos, mais de 3 décadas, nas 2 áreas, o Brasil fixou uma política de autossuficiência e de autonomia em como gerenciar essas 2 enfermedades. E hoje é um patamar mundial. Então, acho que é só começar
a copiar essas áreas e aproveitar o momento pós-pandemia para puxar isso. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do nosso encontro virtual. Queria saber se vocês querem fazer umas considerações finais antes da gente encerrar. Querem comentar alguma coisa? Eu queria comentar. Quando vai ser o próximo encontro? Gostei muito de estar com o Nelson. César, muito tempo eu não vi o César. O Nelson, tive com ele há cerca de uns 3 ou 4 meses atrás, em São Paulo. Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, conheci ele só como médico mesmo, da fama do empreendedorismo, do lado empresarial que ele tem. Admiro muito esse grupo que vocês conseguiram reunir aqui. Um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Espero ter atendido o objetivo de vocês. Eu torço para que pessoas como o Edmilson, outros pesquisadores do Brasil e do mundo, ajudados pela indústria como o César, que a solução venha rápido, para que essa discussão tenha sido só um exercício, não uma necessidade, né? Então, que tudo aconteça rápido, se Deus quiser. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Para mim é um prazer ver de novo você, Edmilson. Um abraço de Fabiana, que manda para você. Mesma coisa, Nelson. Pessoas que eu gosto muito e admiro muito. Então, muito obrigado por essa oportunidade, Andrea. Só uma coisa, César. Obrigadão, Andrea. Todas as vezes que se fala na Fabiana Bentes, eu lembro do Mato de Leão. Depois pergunta para ela por quê. Tá bom? Eu acho que foi excelente, exatamente essa ideia de um clima da gente bater um papo, né, conversar, esse encontro virtual. A gente tem tantas incertezas e eu acho que a única certeza que a gente pode ter é que a gente precisa estar junto, focado numa única direção para chegar a uma solução o mais rápido possível. Então, eu queria agradecer muito por terem compartilhado tanto conhecimento com nossos pessoas que compartilharam esse momento aqui, foi extremamente agradável. Quero convidá-los para o próximo encontro. Nós vamos ter um live na próxima terça-feira. Vamos falar sobre energia. A gente vai estar recebendo o presidente da Eletrobras. E então vai ser o Wilson Ferreira, vai estar aqui conosco. Então, mais uma vez, muito obrigada. Em nome de todos os filiados do LIDE Rio de Janeiro, LIDE Futuro Rio de Janeiro e LIDE Mulher Rio de Janeiro, eu queria agradecer demais aos nossos palestrantes pela essa troca de conhecimento incrível e realmente eu estou me sentindo assim mais tranquila porque eu acho que agora eu tenho para quem ligar, né, naquele momento de ansiedade. Enfim, eu acho que vocês nos passaram principalmente uma certeza de que muito trabalho está sendo feito. Isso é muito bom para todos os empresários. Enfim. Então, boa noite para todos, uma boa Páscoa. E muito obrigada mais uma vez. Tudo de bom, gente. Nossa gravação vai estar no canal de YouTube. Né? Vocês vão ter a oportunidade de rever. Muito obrigada. Abraço grande.